Comunidade Amor e Graça apresenta Pastor José de Barros, pastor sênior da Igreja Batista da Esperança há 26 anos. É mestre em Teologia e Liderança Eclesiástica, diretor e professor acadêmico do Seminário SBGL. Além disso, é terapeuta conjugal, psicanalista, neuropsicólogo e formado em letras. Casado com a Rosângela há 43 anos. José também é pai de 3 filhos e vovô de 5 netinhos. Vamos receber com muita alegria e uma grande salva de palmas o nosso preletor convidado, pastor José de Barros. Graça e paz, queridos. Essas apresentações me deixam constrangido. Ai, que bom estar com vocês. Eu estou quebrantado porque quando nós cantávamos, adorávamos, eu fiz uma pequena reflexão aqui, porque há 59 dias eu estava sobre uma mesa de cirurgia e não sabia se voltava. E foram 10 horas de cirurgia, era para ser 2 horas e eu tive um problema cardíaco no momento da minha cirurgia. E eu confesso que quando cantávamos Quero Ouvir a Tua Voz, estar aqui e ouvir a voz de Deus é inenarrável, é impagável. Então, desculpe eu estar assim, quebrantado, tá, pastor? Me perdoe. É que só quem viveu 10 horas fora de si, na esperança de voltar, entende o que é um momento como este, né? Esse privilégio de você poder adorar. Esse privilégio de você poder ouvir a voz de Deus é inenarrável, não há como falar. Queridos, ontem eu fiz uma palestra aqui para casais e hoje eu quero dar continuidade, mas quero falar sobre família. E a palavra que eu tenho hoje está no Salmo 128, e eu quero que vocês abram a sua Bíblia no Salmo 128, deixe aberta. Aí os nossos garotos lindos aí da mídia podem deixar os versículos. Nós vamos trabalhar em cima desses textos. Antes de lermos, eu quero trazer a sua atenção. Cada vez que nós ouvimos as mensagens desses homens de Deus falando sobre família, nós acordamos para olharmos aos nossos lados. E nós acordamos também no sentido de gratidão espiritual também, de olharmos para as pessoas que fazem parte diretamente da nossa vida, e todos nós, pais e filhos, os que já são casados e têm filhos, desejam, almejam, seus corações anseiam para que tenham uma família abençoada, próspera, feliz. E às vezes nesse anseio, nesse desejo tão desesperador, devido a uma sociedade que nós vivemos, que vive de ativismo, nós corremos tanto para querer fazer da nossa família uma família muito abençoada, muito próspera. Queremos que os nossos filhos avancem para destinos maravilhosos, que nós esquecemos de nós e esquecemos do nosso convívio, do nosso relacionamento, do nosso dia a dia, do bate-papo. Nós esquecemos das estruturas, bases, dos esteios que firmam e seguram a nossa família. Em alguns momentos, quando nós falamos de família, eu sei que a realidade dos dias de hoje são muito difíceis e nós ficamos imaginando que tipo de família é a minha e que tipo de família eu quero ter. Em outra imaginação, outro contexto, nós às vezes começamos a buscar modelos de família.
Eu não tenho nada contra você aprender, buscar na mídia, na internet, que é mídia, óbvio, e eu fui redundante agora, mas quando você busca um conhecimento de família em outros lugares, e você pega esse modelo de família para aplicar a sua, existe um perigo que às vezes a família daquele ou daquela que mostram não é realmente a tua realidade de família, e a gente às vezes desesperadamente queremos encontrar uma solução para a nossa família, e resumo em perguntas que às vezes as pessoas fazem para mim no podcast, eles perguntam, qual o melhor modelo de família? Eu não sei vocês, mas como eu sou casado há 43 anos, como falou ali, eu já tive muitas crises familiares e fiquei procurando modelos de família, tipo assim, Deus, como que eu vou ser o melhor pai, melhor mãe? Deus, como que eu vou cuidar melhor da minha família? O que o Senhor pode me mostrar? E nessa busca incessante, eu também me deparei com uma realidade, eu preciso entrar num padrão divino, eu preciso ter uma família no padrão divino, que esse é o nosso tema, uma família no padrão divino. Senhor, me mostre como ter uma família no padrão divino. E um dia, eu estava lendo a Bíblia lá em casa e eu rapidamente fui falar para minha esposa, eu falei assim, hoje eu descobri, hoje Deus me revelou como ter uma família segundo o padrão divino. E foi no Salmo 128, e é isso que eu quero hoje compartilhar com vocês, do meu coração para o coração de vocês. Quando nós olhamos para o Salmo 128, eu estou usando aqui a tradução NVI. Algumas traduções diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Essa tradução NVI diz assim, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Então, eu me deparei que o Salmo 128 é o modelo de família que pode alcançar todos os contextos que nós desejamos, ainda assim debaixo de toda a tutoria de Deus, vivendo segundo a verdade dele e a vontade dele. Então, o texto número 1, ele vai dizer assim, bem-aventurado ou feliz é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Quando eu olhei e olho para esse texto, primeira imagem que eu vejo é do homem, o homem cabeça do lar, o homem líder, o homem inteligente, o homem sábio, o homem que sabe as verdades, o homem que reflete Deus, o homem que tem destino, e o homem que teme a Deus, ele não só tem um destino para si, mas um destino compartilhado para a sua família. Também surge a imagem de sacerdote. Não há como nós sermos bons pais, se Deus não for a base da nossa vida, da nossa fé, da nossa comunhão. E nos últimos tempos, Deus está levantando uma geração de sacerdotes do lar. Às vezes nós queremos ser grandes sacerdotes no trabalho, queremos ser sacerdotes nos nossos ministérios, queremos ter êxito em muitas coisas na vida. Às vezes até pregamos bem, cantamos bem, nós ministramos a Deus com muita graça, com muito profissionalismo, mas falta um sacerdócio real que é a nossa casa. A maior representatividade que Deus está na nossa vida e que nós, homens, somos sacerdotes, nós somos cabeça e vivemos nos princípios de Deus, é quando dentro da nossa casa nós temos um sacerdotalismo verdadeiro. Nós somos os sacerdotes respeitados por nossa esposa, por nossos filhos. Eu costumo dizer que se nós quisermos ver quem somos em Cristo, se nós quisermos ver que tipo de sacerdote nós somos em qualquer ambiente, em qualquer lugar, olhe como a tua esposa te vê. Ela é a primeira a aprovar o teu sacerdotalismo. É ela que tem a maior referência da sua vida.
Quando você fala de Jesus, a tua mulher crê na sua palavra. Quando você fala de Jesus, teus filhos creem na tua palavra. Quem é o único capaz de mostrar Deus no nosso lar, senão nós, homens? Por enquanto estou falando com os homens, as mulheres estão tudo assim. Mas, muitas vezes nós dizemos para Deus: Deus, venha no meu lar. Deus, você precisa de Deus, minha esposa. Você precisa de Deus, meus filhos. Vocês precisam que Deus reine no lugar. E eles ficam olhando para os quatro cantos da casa e dizem: mas eu não estou vendo Deus. Só que o representante sacerdotal, aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos, não é a referência maior de sacerdote. Os filhos não ouvem falar de Jesus, de alguém que eles mais confiam. Olha, todas as pessoas são maravilhosas, mas a palavra de um pai íntegro, um homem sacerdote, a palavra de um pai que vive em Deus e com Deus, e tudo que ele fala é santo, verdadeiro, as suas palavras são bíblicas. Meu querido, os teus filhos ainda, aspas, não queiram ouvir, mas a palavra de Deus não volta vazia, porque a palavra de um sacerdote tem poder na sua casa. Quando eu olhei para isso, eu falei: eu preciso melhorar meu sacerdotalismo em casa. Eu tenho vários filhos, vários netos, cada um tem um comportamento, cada um tem uma mentalidade, cada um tem uma maneira de ser e viver. Fora do meu ambiente, eles podem tomarem as decisões que eles quiserem. Mas dentro da minha casa tem regras, tem Deus. Dentro da minha casa, quem rege é a soberania de Deus. Então, a hora que eles chegam na minha casa, eles precisam encontrar Deus. Quem mostra Deus em casa, em primeiro aspecto, é o homem. Às vezes nós queremos: Deus, faça alguma coisa no meu lar, e Deus diz: mas eu já estou aí. Mas Deus, aonde o Senhor está? Ele diz: eu estou em você. Deus me dá autoridade, e fala: mas eu já te dei. Deus muda a minha família, e fala: mas eu te capacitei. Deus, eu queria ser um homem de Deus, ele diz: mas eu te salvei. E aí nós perguntamos: e como fazer isso? Nós estamos deixando escapar entre os nossos dedos autoridades de Deus que fora delegada a nós homens. É preciso resgatar esse sacerdotalismo, é necessário nós voltarmos ao caminho, é necessário que nós homens não só vivamos apenas de aparência ou de palavras afáveis, mas de essência, de verdade, de excelência, que a nossa mulher acredite em cada vírgula que nós falemos ou venhamos a falar. Os nossos filhos precisam ver Deus, e eles não verão a Deus se não verem cada pai de cada família. Eu sou um pouco instigador, e algumas pessoas dizem assim: eu quero ver Deus, mas como teus filhos verão a Deus? Como a tua esposa verá a Deus, se ela não olhar para nós homens, pais, sacerdotes, e ver Deus em nossa vida? Quem é que edifica a mulher? Não é Deus, é o homem. É só você ler 1 Coríntios 7. Quem edifica o homem não é Deus, é a mulher. Pastor, o senhor que está tirando Deus? Não, é que Deus é essência, é excelência, Ele é tudo em todos e em todas as coisas. Deus não ocupa espaço, Deus ocupa coração, Ele vive em nós, e nós agimos segundo a sua vontade. E quando eu vivo cheio de Deus, eu sou um sacerdote na minha casa, a minha vida é edificar primeiramente os meus. Um dia, um casal foi conversar conosco, e ela disse, os dois na verdade, e eles disseram: pastor, o diabo está arrebentando com a minha casa. Eu fiquei ouvindo. Pastor, o diabo está fazendo isso e aquilo. Depois que eles pararam de falar tantas coisas que o diabo estava fazendo, eu perguntei: e aonde está Deus na sua vida? E aonde está Deus na sua casa? Se o diabo entrou em casa, é porque faltou sacerdote, sacerdotisa, atalaias que guardasse a sua casa.
Então Deus, nos últimos tempos, e louva a Deus pela igreja, o pastor Cacá, como eu falei ontem, também ao Daniel e o Ministério de Casais que me convidaram, eu quero honrar vocês por ter essa visão de investir em família, porque Deus precisa resgatar os lares, Deus precisa resgatar o sacerdócio das casas, porque muitos homens deixaram de viver aquilo que Deus propôs para a sua vida. Então, o primeiro passo de você ter uma família segundo o padrão divino é resgatar o sacerdotalismo da nossa casa. Amém? No versículo 2, também até aqui falando com os homens, diz: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Algumas traduções diz: comerás da obra da tua mão e serás muito próspero. Que prosperidade é essa? Quando eu olho aqui, eu vejo a figura do mantenedor, do homem do suprimento, do homem que coloca em casa e supre na sua casa todas as necessidades. O homem, ele foi chamado para gerar essa família, e Deus colocou ele como supridor, aquele que trabalha, aquele que favorece em tudo que a sua casa precisa. Abro aspas, é verdade, tem mulheres que trabalham, eu louvo a Deus por isso, e creio que Deus capacitou a mulher também ao mesmo nível, para ajudar, para compartilhar. Afinal de contas, nós conhecemos as Escrituras, e sabemos que vivemos tudo em comum, é nosso, não é meu. E eu acho digno quando a mulher pode trabalhar e ajudar a sua casa, a sua família, isso é correto, perfeito, mas o papel principal é do homem. É o homem que tem que olhar o que a sua casa precisa. Aqui implica em homem de autoridade, homem de visão, homem que sabe olhar o que a sua esposa necessita, seus filhos necessitam, e que ele é um homem digno de ser honrado pelo seu trabalho. Deus honra o homem que trabalha, Deus honra o homem que tem mente inteligente, Deus honra o homem que sabe administrar bem aquilo que ele tem, aquilo que ele possui. Às vezes até nós ganhamos muito dinheiro, mas somos maus administradores, às vezes até acusamos Deus, por que nós não prosperamos com o que ganhamos, porque nós não temos mais êxito com o nosso trabalho, e ficamos às vezes questionando Deus, e Deus olha para nós e diz: eu te dou tudo o que você precisa, mas você não sabe administrar no pouco, como eu te colocarei no muito. É só você olhar a parábola que Jesus fala. Se você não sabe administrar, se você for bom administrador no pouco, te colocarei sobre o muito. Mas se eu não sei administrar o pouco que Deus me deu hoje, como administrarei os milhões? Eu tive uma experiência com Deus muito forte, minha esposa está aqui e ela pode comprovar depois. Eu fui um empresário antes de ser pastor. E eu fiz um voto com Deus que tudo que entrasse na minha empresa, eu daria para Deus, eu ofertaria, eu dizimaria de tudo que entrasse na minha empresa. Era uma pequena empresa, mas com bons rendimentos. E eu me lembro que os primeiros rendimentos, para nós que não éramos acostumados com a vida cristã, com os ensinamentos bíblicos, mas eu estava loucamente, sempre fui loucamente apaixonado por Jesus, e quando eu comecei a faturar muito dinheiro, comecei a dar ofertas também compatível com o que eu ganhava. E eu me lembro que um dia minha esposa implicou comigo, porque eu fiz um cheque muito alto para devolver para Deus, e ela falou para mim: mas por que você vai dar tanto dinheiro para o pastor? Eu falei: mas não é para o pastor, era um valor muito alto na época. Isso tem aí quase 30 anos aproximadamente, né? Eu ainda era empresário. Ela falou assim: nossa, mas é muito dinheiro para dar numa igreja. Eu falei: mas não estou dando para uma igreja, não estou dando para alguém, eu estou investindo no reino de Deus. E eu falava: é porque Deus está me ensinando a administrar e crescer. Eu tinha alguns contratos e eu estava indo muito bem, mas de repente eu ouvi a minha esposa, e no mês seguinte eu dei pela metade.
Eu faturei talvez muito mais do que o mês anterior, mas dei pela metade. E quando foi nos meses seguintes, eu perdi 2 contratos com a Caixa Econômica Federal. Eu quebrei mais do que arroz de quinta. E aí eu fui questionar Deus. Eu fui questionar porque agora não tinha dinheiro nem para pagar os funcionários. Eu tinha 40 funcionários e era uma loucura no início do mês para pagar a folha de pagamento. E a coisa começou a desesperar, e eu aprendi com aquele homem, dizer assim, se Deus te deu um tanto, você não soube administrar, imagine se você estivesse faturando milhões. E aí eu entendi que às vezes nós, como homens, dentro de casa, Deus tem nos dado hoje o que nós precisamos. Você já viu algum filho de Deus mendigando pão? Sem ter onde morar? Sem ter como viver? Não, porque isso não, Deus mentiria. Salmo, me ajuda aí, Salmo 37, ele vai dizer assim, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi um justo sem ter onde morar, e nem seus filhos se cair pedindo pão pela rua. Estou apenas usando as palavras para dizer. Então, se Deus diz, o salmista vai dizer assim, eu fui menino, hoje eu sou um homem, nunca vi um justo sem ter onde morar e seus filhos mendigando pão. Como eu posso ser um filho de Deus e viver uma vida de aperto, de miséria? Não estou dizendo que no mundo não teremos tribulações, aflições. Aflições nós temos, mas tem uma diferença entre aflições, são as lutas do dia a dia, e as opressões. Há uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que quando nós vivemos aflições, Deus se prontifica a nos ajudar e a suprir todas as nossas necessidades. Mas quando nós não sabemos administrar no pouco que Deus nos dá, adianta Deus dar 1 milhão? Recentemente eu fiz uma pergunta para os meus líderes, nós estávamos numa reunião, e eu perguntei assim, se Deus te der 1 milhão hoje, o que você faz? Apenas um sabia o que ia fazer com 1 milhão de reais. Eu falei assim, para que Deus vai te dar 1 milhão? Qual é o plano de vida? Qual administração você tem? Você honra o seu trabalho? Você pensa no seu trabalho? Você pensa no suprimento? Se Deus hoje te desse tudo o que você faz, tudo que você deseja, o que você faria com tudo isto? Então o homem que anda segundo o padrão divino e que é uma família segundo o padrão divino, a segunda coisa, se ele tem que ser sacerdote, a segunda coisa, precisa ser um bom administrador daquilo que Deus lhe dá. Porque uma coisa eu sei, Deus nunca te deu menos do que o que você precisa. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Eu nunca vi, o cristão passa dificuldades, passa apuro, passa aflições, mas eu nunca vi um cristão que sabe administrar e vive segundo o padrão divino, ficar sem a providência de Deus. Então a tua família pode ser uma família muito próspera nessa terra. E essa prosperidade aqui que fala, não fala só de bens materiais. É uma prosperidade onde você não vai ter falta de nada. Às vezes nós oramos e lemos, está lá assim no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Aí nós sempre falamos no futuro, e nada nos faltará. Mas nós sabemos e conhecemos, sei que o pastor Gacá já ensinou. Na verdade, no contexto original é nada falta, nada necessita. Por quê? Porque Deus supre a cada dia o que nós precisamos. Então, pai, olha para mim, pai, até que eu estou falando só com os pais. Pai, Deus está esperando a sua boa administração para Ele colocar coisas maiores para a sua vida. Se nós não aprendemos a administrar no pouco, não tem como Deus nos dar um muito. Então, o sacerdotalismo, o resgate do sacerdotal, do plano sacerdote, do ministério de sacerdote, que eu tenho que ministrar na igreja ou em qualquer lugar, preciso aprender a fazer isso na minha casa, e eu preciso prosperar com o fruto do meu trabalho, sabendo administrar tudo que Deus tem me dado. Porque não adianta eu ganhar 1.000 e gastar 5, mas se eu souber administrar 1, Deus me dá 5. Se lembra da parábola dos talentos? Deus não fez acepção de pessoas, é porque Deus vai dando conforme a capacidade que você desenvolve. O versículo 3,
Agora surge a imagem da mulher. Agora ela vai para o lado das mulheres. No versículo 3, existe algumas analogias aqui muito profundas. Na Bíblia aqui, NVI, nessa tradução, ela diz assim, ó, sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Uma videira frutífera em casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Mulheres, olhem para mim. Agora os homens vão ficar tudo de ouvidinhos fechados. Eles não vão ouvir, só vocês. Mulher, a analogia da mulher com a videira é algo muito profundo. Primeiro, porque só possuía parreiras de uva, ou videiras, quem era rico. Na época desse escrito, não era todo mundo que tinha uma videira. Somente pessoas escolhidas ou pessoas ricas tinham a videira. A segunda coisa é que essa analogia com a parreira é porque a parreira ela gera frutos incontáveis, de forma superabundante, atraente, viçoso, chama a atenção de todos que veem. Eu não sei quantos de vocês já foram a uma parreira de uva, mas eu já tive o privilégio na região de Jales e Urânia. Encanta, né, pastor? Você fica assim, maravilhado. Dá vontade de você catar todos os cachos de uva e levar embora, né? Tem um sítio lá perto que você colhe, eu não sei como chama, mas eu sei que você vai lá e você colhe, você mesmo coloca na cesta, depois pesa para levar embora. Eu sei que é coisa, se for a tua vontade, a videira é tão atraente, dá vontade de você colher tudo e levar embora. E você olha naquelas uvas, que coisa linda. A outra imagem da videira é que a videira não é apenas um fruto, mas esse fruto, ele é multiplicador. A uva serve para o vinho, a uva serve para o alimento, a uva serve para a cura, como remédio, serve para cosmético, serve para N coisas. Então, quando a Bíblia fala que a tua mulher é como a videira, escuta, homens, depois eu continuo com as mulheres. Está dizendo assim, a tua prosperidade não é o que você ganha, é a mulher que você tem em casa. Por isso mostra, a mulher é uma videira frutífera na tua casa. O homem ele pode ganhar milhões, mas se a mulher não for a multiplicadora, se a mulher não for a prosperidade do homem, ele nunca vai ter o melhor na sua vida. Só que a mulher tem papéis fundamentais. Quando a gente olha aqui, a gente vê coisas profundas. Exemplo, é a mulher que multiplica daquilo que o marido semeia em casa. Se a mulher não for uma mulher abençoada, a mulher sábia, edificadora, Provérbios 14:1 diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com a sua mão destrói. Também é necessário que essa mulher ocupe um papel de sacerdotisa, de mulher inteligente, de mulher multiplicadora, de mulher bem-aventurada, de mulher próspera. Não é o trabalho externo que faz a mulher prosperar a sua casa, não tem nada contra o trabalho, mas é a presença da mulher, a maneira como ela administra o seu lar, até as suas panelas, a forma como ela cozinha, mostra se ela é uma mulher próspera ou não, se ela é uma mulher que vai prosperar a sua casa ou não. Eu costumo dizer que Deus, Ele deu para mulheres dons impressionantes, entre eles essas mãos multiplicadoras. Eu gosto sempre de encenar, as pessoas riem, mas é uma pura verdade. Olha como é a mulher. A minha avó nos criou, eu fui criado por vó, né? Então, filho de vó. E a minha avó, éramos 4 netos, e a minha avó nos criou. Eu nasci no Nordeste, no estado de Alagoas, numa das regiões que quando chove há 3, 4 anos é motivo de festa, né? E nós éramos muito pobres.
E a minha avó, por exemplo, para dizer que eu vou fritar ovos e eu vou comer bem, eu tenho, para ver se eu fritei ovos, tenho que fritar pelo menos 4, 5. Para eu ver que eu fritei ovos. E a minha mulher ainda não gosta, eu não sei porque meus ovos estouram tudo, meleca tudo a cozinha, então ela não deixa eu fazer isso. Mas, eu só entendo que eu fritei ovos se eu olhar e ver uns 4, 5 lá naquela frigideirinha. E não é para pôr óleo, tem que pôr só um fiozinho. Os meus ovos saem nadando. E assim mesmo não dou conta. Mas a minha avó, ela pegava um ovo e colocava na sua máquina super eletrônica, super sofisticada. Alguns aqui vão lembrar, quando tinha uns aí da minha idade aqui, né? Que vão lembrar, naquela época, o liquidificador dela, a batedeira dela era um garfo. Ela pegava o ovo, despejava. Ah, você é da minha idade também, ela lembra. E aí, ela chegava a ser música aos ouvidos. Quando eu escutava aquela musiquinha do garfo batendo no prato, tic, eu falava, hoje vai ter ovo. E aí ela batia com garfo, é sério. E ela fazia um espumeiro com aquele garfo, desse tamanho, naquele prato, naquele recipiente. Depois ela pegava o sobrê de ontem com o sobrê do almoço, com o sobrê não sei do que, farinha, cebola e não sei o que, e ela ia enchendo aquele trem, e ela ia fazendo com aquele espumeiro, e fazia numa frigideira desse tamanho, fazia uma pizza com um ovo só, alimentava os 4 netos. Vai ser multiplicador assim no céu. Vai ter prosperidade lá não sei aonde. Eu preciso de 5 ovos, ela com um ovo só sustentava 4. É uma brincadeira santa, para dizer assim, se a mulher for sábia, ela faz tudo que o marido tem em a sua casa ser o lugar mais próspero do mundo. Ela é capaz de multiplicar. A mulher precisa ter essa sabedoria. A mulher precisa entender que o que vem para a sua casa é uma dádiva de Deus. Não menospreze, não jogue fora, saiba também administrar, porque Deus vai te dando e você vai multiplicando, e nós vamos crescendo com aquilo que Deus nos prepara para o dia de hoje. Quem prospera a casa não é o homem mantém, mas quem prospera é a mulher. Então, mulheres, querem prosperar? Comece a saber administrar até na comida, naquilo que você cozinha. Porque às vezes tem muitas mulheres, não estou dizendo que você é obrigado a ser cozinheira, não, pula essa parte, eu estou falando do critério essência. Quando uma mulher é sábia, aonde ela põe a mão, multiplica. Por isso a Bíblia diz que ela é igual a uma videira. Ela é multiplicadora. A outra imagem aqui dentro da multiplicadora é que ela é aquilo que atrai. Ora, como eu disse antes, como é lindo ver uma parreira, como é lindo ver aquelas parreiras cheias de cachos de uvas, que coisa mais linda. Faça com que a tua casa seja atraente para o teu marido e para os teus filhos. Aí vem uma outra coisa muito profunda no versículo 3. É a mãe, é a mulher que consegue gerar a unidade da casa. Se você olhar o versículo 3, ele diz assim, e os seus filhos serão como brotos de oliveira em volta da sua? Então, querido, quem gera unidade em volta da mesa não é o homem, é a mãe, é a mulher. Quer uma família unida? Não ponha seu marido para fazer isso. Olhe para mim, mulheres. Quer um marido em volta da tua mesa? Coloque uma boa mesa para ele. Quer ver seus filhos sentados à mesa na hora do almoço, longe do celular, longe da televisão, longe de tudo? Prepare uma boa mesa para os seus filhos. É a mulher que gera unidade, o homem não gera unidade. O homem ele chega em casa assim, vai lá na cozinha que a tua mãe está chamando. A mãe fala, vem aqui meu filho, eu fiz um bolinho de fubá. Vem aqui meu filho que eu fiz aquela comidinha que você gosta. Onde ele quer ficar? Em volta da mesa. É a mãe que gera unidade, porque muitas vezes nossos filhos não querem ficar em casa, não têm prazer de ficar em casa, como eu falei ontem, porque não tem uma mesa digna para recebê-los como eles merecem. E quem gera isso? A mãe. Ah, mas o meu filho não. Atrai teus filhos para a mesa, até Jesus. Jesus só conversava com seus discípulos em volta
na mesa. E Jesus, ele gostava de conquistar o povo pela barriga. Dizem que a mulher conquistou fulano pela barriga. Jesus, então, nem se fala. Porque tudo que Jesus fala, faz uma ceinha aí, vai lá, fala para fulano, prepara uma ceia, bora lá. Não, senta aqui comigo, bora comer aqui um pãozinho com peixe. Não, vem cá, bora tomar uma ceinha junto. A mesa é o lugar da unidade. Gere, mulher, a tua mesa, o melhor lugar da sua casa. Nós temos experiências. A dona Rosângela faz o paparrão. Quem conhece paparrão? Depois ela pega a receita com ela, que é um espetáculo. A gente cobra R$1.000 por cada receita, mas coisa básica. Brincadeira, mas os meus filhos amam o macarrão que ela faz na panela de pressão, com queijo. Ó, os mineiros endoidaram. E os meus filhos amam esse. Eles vão lá para cá, já falam, a senhora vai fazer paparrão? Eu apelidei de paparrão, né? Que é um macarrão com queijo, um negócio maluco que ela faz, que é uma delícia. E aí ela faz aqueles panelões daquele macarrão e junta os filhos e os netos todos em volta da nossa mesa. Parece ser difícil? Não, uma coisa tão simples que a mulher podia gerar todos os dias da sua vida. Olha para mim, mulheres. Faz um ovo enfeitado. Já fez um ovo decorado? Eu aprendi isso com o meu pastor. Ele falou, olha, mulher, você quer atrair o teu marido, não tem um filé mignon, não tem aquele filé no tal, não tem aquela carne. Faz o seguinte, pega um ovo, põe umas folhas de alface assim, esparramadinha no prato, coloca outras folhinhas de cebola, o tomatinho cortado em pedacinhos, desenhado um coração, e põe um ovão desse tamanho no meio frito e fala para o marido, olha que comida maravilhosa, ele vem todo se derretendo, mas ele vai ter prazer de sentar para almoçar com você. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia faz com que seu marido e seus filhos sentem à volta da sua mesa e tenha prazer de estar neste ambiente. Está dando para entender até aqui? Então vamos para o versículo 4. Aqui termina a primeira fase dessa família. Da parte, o que é família. E aqui vem uma chave, pastor, extraordinária. Sei que o senhor sabe, apenas para instigar. Nesse versículo 4 afirma, é Deus que afirma, assim será abençoado o homem que sabe, que teme ao Senhor e que sabe, sabe administrar a sua casa. Esse é o primeiro passo, saber administrar a sua casa. Está acabando, né? Me dá um toque que eu me empolgo. Então, saber administrar o que Deus tem lhe dado. Então no versículo 4 diz assim, olha, você marido, você mulher, que entende o que é família, é assim que eu vou te abençoar. Agora no versículo 5, abre uma nova chave, aí vem a prosperidade. E aqui vem a chave da prosperidade e eu vou te passar ela. Eu falei que eu ia ensinar essa manhã. Olha a chave da prosperidade, versículo 5. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que dia que é a prosperidade? E quando que chega essa prosperidade? Aqui é a chave. Quando que gera essa prosperidade na nossa vida? Na nossa família? Primeiro passo é quando nós temos uma família alinhada com Deus. Deus não prospera a família que não está alinhada com Ele. Você quer prosperar? Coloque a sua casa em ordem. Você quer prosperar? Se alinhe com a tua esposa, com o teu marido. Você quer prosperar? Se alinhe com teus filhos, coloque todos em volta da mesa e Deus liberará todos os dias da sua vida a prosperidade. Essa prosperidade é equivalente a de Sião. E que é Sião? A menina dos olhos de Deus. O que é Sião? A terra prometida. O que é Sião? É a terra da prosperidade. É isso que Deus tem para a sua casa.
É isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas para isso, arrume a sua casa. Esse é o grande segredo desses salmos. Porque muitas vezes a gente fala assim: Deus, por que o Senhor não prospera? Deus, por quê? Porque tem crente também, nem todos, né? Mas crente é invejoso. Aqui não tem não, mas lá do Rio tem uns crentes invejosos. Aí o povo aqui é santo, aleluia. Ó, cheguei a sentir o fogo aqui, povo santo demais. Mas de lá do Rio, é um povo meio invejoso. Olha lá, o irmão comprou um baixo novo, hein? Rapaz, olha o teclado do rapaz ali, ó. Sintetizador, não é tecladinho não, hein? Você viu o carro que o irmão chegou? A coisa tá dando, hein? Aí o irmão chega todo feio e fala assim: Deus providenciou de eu comprar uma casa. É, você está na unção, hein, irmão? Tipo assim: ô infeliz, eu queria um desses também. Miserável. Gostei dela. Miserável. Aí você pergunta: Deus, por que ele prosperou? Aí Deus fala: porque ele alinhou a sua casa comigo, e aonde está a minha presença, eu prospero. Esse é o segredo. Muitas vezes nós estamos perguntando: Deus, por que meus filhos não têm boa faculdade? Por que meus filhos não alcançam objetivos? Por que meus filhos... E vai toda essa história. E você pergunta para Deus: Deus, por que eu não consigo? Deus fala assim: mas eu já te dei. Desde Abraão eu prometi que através de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas, prósperas. E porque eu não sou, Deus, que ele fala assim: ainda tem coisa lá na tua casa que precisa dar uma alinhadinha. Senta mais com teu marido, senta mais com teus filhos, alinha a sua casa e eu derramo prosperidade igual derramei sobre Sião. Eu vou dar um pequeno testemunho como isso é sério. Depois de 19 anos, nossa filha voltou para casa, como eu contei ontem. Escuta essa, pastor. Depois de 19 anos, eu sentei com ela, tratei ela com muito amor e carinho, e falei para ela: filha, se você andar nos princípios de Deus, embora ela ainda não está achegada totalmente, são 19 anos por aí, Deus vai abençoar a vida, vai te prosperar. Filha, começa a fazer assim. Comecei a dar direção, comecei a dar destino para minha filha. Quantos anos está conosco agora? 3 anos. Ela comprou a própria casa, tem seu carro, tem a sua moto e tem um bom emprego. Por que será? Porque quando você alinha a tua casa e os teus filhos, o teu lar com Deus, é Deus que abre as janelas do céu para abençoar a sua casa. Mas Deus tem mais. Aí vem o versículo 6. O versículo 6, Deus agora ele vai liberar sobre você gerações. E o versículo 6 diz assim: e verás os filhos dos teus filhos. Você vai ver gerações que você não imagina. Você vai ver os seus netos. E eu, em nome de Jesus, antes de ir para o céu, nós vamos ver o nosso bisneto. Eu já tenho uma neta que vai fazer 18 anos. E eu não vou morrer antes de ver minha neta. Não, eu sou birrento. Eu já falei desde ontem que a minha senha pode pegar, vai com Deus. Eu quero ver meus bisnetos. Já imaginou? Eu de bisneto? Há 3 semanas atrás eu ganhei um neto, que eu contei ontem. E eu já estou profetizando a minha 3ª geração. A minha madrasta tem a 4ª geração dela. A minha avó é tataraneta. Eu sou tataratio. Dá para acreditar no negócio desse? Um garoto novo como eu, desse jeito. Olha, nem cabelo nasceu ainda. Nem cabelo eu não tenho. Já sou tataratio. E vai nascer. Eu creio que eu vou ver meus bisnetos
Sabe por quê? Porque é uma promessa de Deus para a minha casa e para a tua casa. A tua família tem geração nessa terra. Deus não prospera o homem somente em dinheiro. Olha o que Deus pode fazer na tua vida. Você seja um semeador de uma família geracional, uma família de prosperidade sobre a terra, uma família que vão gerar frutos, e a tua família é a base de toda a prosperidade. Se você quer gerações prósperas, comece a praticar isso hoje. Para ir fechando, um dia, essa história é antiga, todos conhecem, mas eu conto de novo, que eu não tenho preguiça mesmo. Tinha um senhor plantando tâmaras, e naquela época tâmaras levava cerca de 90 anos para produzir. Está lá um velhinho plantando tâmaras. Passaram alguns jovens e disseram: senhor, para que plantar tâmara? O senhor não vai alcançar. Ele falou: não estou plantando para mim, eu estou plantando para os seus filhos. Uma visão lá na frente daquilo que ele estava prosperando e preparando hoje. Olhe para mim que eu vou encerrar. Deus te trouxe aqui essa manhã para te dizer: eu vou te levantar como uma família geradora, uma família multiplicadora. E o que você está aprendendo a semear hoje, a tua descendência vai colher por toda a eternidade. A tua descendência não vai colher apenas dinheiro, vai colher de um Jesus Salvador que você vai transferir. A tua família vai colher da prosperidade que você vai começar a semear aqui hoje. As tuas sementes nunca vão ficar sem frutificar. Olhe para mim, não existe semente que não brote e gere frutos. Alguns maus, outros ruins, não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando de coisas boas. E aquilo que você semeia em Deus, no reino de Deus, teus netos e todas as gerações colherão. Então seja uma família próspera, seja uma família abençoada. Vocês entenderam o segredo aqui hoje? Quer uma família abençoada? Quer prosperar a tua casa? Então nunca perca esse salmo de vista. Vamos ficar de pé. Se você estiver com a sua esposa, segure na mão dela e já profetiza assim: nós vamos ser o povo mais feliz da terra. Firmeza? Amém. É desse jeito que fala. Amém? Segura na mão dela. E se você está aqui sem o esposo, sem a esposa ou sem os filhos, desculpa quebrar o protocolo, mas você vai apontar essa mão profética, essa mão abençoadora para o lado da tua casa e vai abrir essa bocona de Deus e vai profetizar: minha família será bem-aventurada, será próspera. E aponta para o lado da tua casa e diz assim: a minha casa será bem-aventurada. E abre essa boca e abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, meu Deus, que essa manhã abre-se uma chave nos céus, na vida dessas famílias. Pai, essas famílias serão prósperas. Essas famílias entenderam a chave espiritual essa manhã, que fará com que eles sejam prósperos. Pai, essa igreja está gerando famílias bem-aventuradas. Essa igreja está gerando famílias que mudarão histórias, meu Deus, de gerações. E eu profetizo em nome de Jesus que as bênçãos alcancem essas famílias, alcancem essas casas, e eles recebam a unção de prosperidade do Senhor, a bênção do Senhor sobre suas casas. Pai, assim serão bem-aventurados esses homens e essas mulheres que creem e que viverão a tua palavra. Por isso, Pai, eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.